irmãs. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Trazemos como tema para a nossa reflexão na manhã de hoje, família, a fim de que possamos nos aprofundar um pouquinho mais com a doutrina espírita e o Evangelho do Senhor Jesus, dentro do que nos compete fazer em relação a esse grupo de pessoas com os quais estamos envolvidos. Mas, por natureza das coisas, não podemos nos esquecer que família não é só a consanguínea. Fazemos parte da família humana e também temos, por isso, algumas coisas a serem feitas e entendidas. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre família. Nós, cristãos, quando falamos de família, nos vem à mente a formação da primeira família aqui na Terra, trazido pelo Gênesis de Moisés. A noção da formação da primeira família, porque tudo que existe tem um começo. E quem escreveu o livro sagrado tentou justificar o começo, criou um começo, para se explicar como as coisas acontecem, ou como aconteceu. E nós podemos, no mito da criação, tirarmos algumas lições. E narra Gênesis, e no sexto dia da criação, Deus, o Criador, já havia estabelecido todas as coisas na terra, inclusive os animais. E achou por bem criar o homem. Fez um homem de barro, soprou a vida nas narinas daquele homem de barro e ele se transformou num homem de carne. Observa então o Criador, os animais, e percebe que os animais viviam aos pares. E entendeu que o ser humano também haveria de se sentir solitário sem um par, o homem. E resolveu dar-lhe uma companheira. Ele induz Adão a um sono profundo, adormece Adão, como que o anestesiando, retira de Adão uma costela, e dessa costela ele faz Eva. E tem uma razão de ser essa descrição, que está escrito no texto, que Jesus vai nos lembrar mais tarde: deixará o homem a sua família, o seu pai e a sua mãe, e consorciar-se-á com uma mulher, e serão ambos uma só carne. Lembrando o que está escrito no Gênesis, Jesus. Ora, o que significa isso? Nós sabemos, naturalmente, pela doutrina espírita, que todos os espíritos são iguais diante de Deus. Lei de igualdade, primeira pergunta do capítulo Lei de Igualdade no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Se todos os espíritos são iguais, não importa em que condição estão. A questão da carne significa dizer que, vindo da carne, ambos são iguais diante de Deus, da mesma carne. E por isso os direitos são iguais, embora os deveres sejam diferentes. Então, em família, todos são iguais, com funções diferentes. E é preciso respeitar isso. Mas o interessante também, no mito da criação, é que Adão e Eva foram criados já adultos, o que contraria a lei natural, porque todos nós passamos por um período de gestação, por uma infância, por uma adolescência e atingimos a maturidade. Mas consta no livro sagrado que essa família recebeu a informação ou orientação do Criador de que era para crescer e multiplicar-se. Mas crescer como se haviam já sido criados adultos. Então o entendimento também é de que nós precisamos crescer como seres humanos,
e não como corpos físicos. Eles foram criados já adultos, então não haveria razão de ser de chamá-los ao crescimento, porque já eram adultos. Então é preciso entender o crescimento espiritual. E tiveram 2 filhos. E nós todos conhecemos Caim e Abel. Caim e Abel se desenvolveram, Caim se transformou num agricultor e Abel num pastor de ovelhas. E numa determinada altura de suas vidas, era preciso apresentar a oferenda ao Senhor da vida. A oferenda é um mecanismo religioso ainda existente nos dias de hoje no nosso planeta, e é uma forma tão somente de se relacionar com o Criador, tentando aliviar não só a nossa consciência, mas também as nossas próprias dificuldades de vida. Ou seja, eu ganho presente e gosto, passo a respeitar aquele que me dá presente e vou amenizar no que eu posso a vida dele em retribuição. Se eu der presente a Deus, ele também vai gostar e vai aliviar meus problemas ou vai evitar determinados problemas. É um mecanismo que os estudiosos de religião falam que está presente conosco desde quando começamos a desenvolver as religiões aqui na Terra a partir de uns 50 mil anos atrás. De qualquer forma, o livro sagrado fala que Abel apresentou a sua oferenda e Deus se agradou muitíssimo. Se agradou muito. E quando Caim deu a sua oferenda, Deus não deu a mínima para ele. Não gostou, não valorizou. E Caim ficou ressentido, porque Deus também não explicou por que não gostou. Deus não falou para ele. Não mostrou a ele onde é que estava o erro. E era fruto, como de Abel, do trabalho. Era fruto também do seu desenvolvimento de entendimento e de trabalho. Ora, com toda a sua natureza humana, Caim não podia se vingar de Deus. Ele então mata Abel, contrariado de ter sido passado para trás, entre aspas. E aí ele mata Abel. Até na primeira família da humanidade há problemas de relacionamento. Há dificuldades de relacionamento. Essa é a lição que fica. Mas continuemos. Porque era preciso multiplicar-se. Caim se afasta para uma região muito distante, fugindo da sua consciência e fugindo da cena do crime. Mas Deus o localiza. Impõe a ele determinadas condições de vida e ele vai tocar sua vida distante de seus pais, Adão e Eva. Diz o livro sagrado que Caim encontra uma mulher, se consorcia com essa mulher e com essa mulher ele tem um filho. Que mulher? Só havia Adão e Eva. De repente ele encontra uma mulher, mas é o que está escrito no livro sagrado. Ele se consorcia e tem um filho e resolve, diz ainda o livro sagrado, construir uma cidade para os 3. Não há lógica. Então nós precisamos ler o Velho Testamento e até mesmo algumas coisas do Novo Testamento com outros olhos, porque o mito da criação é uma tentativa de explicar como as coisas aconteceram, de que forma as coisas aconteceram, mas é um período muito obscuro dos nossos espíritos, há mais de 3.000 anos, quando o livro sagrado foi escrito. Adão e Eva, quando estavam com 130 anos, tiveram mais um filho, segundo a letra do livro sagrado, Sete. E Sete também encontrou uma mulher, se consorciou com ela e também teve filhos. O mesmo problema de Caim, que mulher é essa? De onde surge? Mas não importa. E para fecharmos a questão de Adão e Eva, teriam vivido mais 800 anos, Adão desencarnou com 930 e tiveram mais filhos e filhas, muitos mais, diz o livro sagrado. Não há lógica, mas é um mecanismo de se explicar o processo de desenvolvimento da raça humana aqui na Terra. E nós podemos tirar essas lições. A questão da oferenda de Caim foi modificada por Jesus e nos remete ao entendimento de família. Se Caim e Abel aparecem como o primeiro problema de relacionamento entre famílias aqui na Terra, Jesus já vai nos dar um sinal quando ele fala das oferendas. Quando, diante do altar,
você for depositar a sua oferenda e lembrar-se que tem algo contra um teu irmão, recolha a tua oferenda, vá reconciliar-se com o teu irmão e depois você volta a dar a sua oferenda. O que significa dizer que religião em si mesmo e as suas tratativas, inclusive as suas formas de relacionar-se com o Criador, estão em segundo plano. Em primeiro plano, para Jesus, é a forma como nós lidamos com as pessoas, inclusive os nossos irmãos, tanto os de sangue quanto os universais. Mas, de qualquer forma, fica algumas lições para nós aprendermos acerca de como as coisas aconteceram e como nós vamos entendendo as coisas e nos mantendo sem raciocinar. E as coisas funcionaram de uma forma diferente. Em 1975, Dr. Donald Johanson apresentou para nós, aqui na Terra, o resultado de seus trabalhos em solo africano. Com a sua equipe de notáveis cientistas que busca o desenvolvimento da humanidade, olhando para trás, ele apresenta para nós o resultado de um encontro, vamos dizer encontro, com um grupo pré-humano. Encontrou-se ossadas de 14 indivíduos lá na África, fossilizados. E um dos indivíduos tinha 40% do seu esqueleto. E foi recomposto. Alguns traços dos primatas, alguns traços já humanos. E era feminino, e foi chamado de Lucy. Lucy, segundo a datação por processos científicos, apresentou a idade de 3.200.000 anos aproximadamente. 3.200.000 anos. Desde então, desde a descoberta do Dr. Donald Johanson, Lucy e aqueles outros 13 membros australopithecus afarenses é considerada a primeira família da humanidade, confirmada pela ciência. Há 3.200.000 anos. O que significa dizer que nós nascemos para viver em sociedade. Questão 766 do Livro dos Espíritos. Ganhamos o dom da palavra e as demais características humanas para a vida de relação. E o mesmo capítulo Lei de Sociedade, na questão 775, vai dizer para nós que o afrouxamento dos laços familiares é recrudescimento do egoísmo. Se abandonarmos a família, os laços familiares, se afrouxarmos esses laços, recrudescerá o egoísmo, dizem os espíritos superiores na questão 775. Mas como se processa então a formação de família, à época de Lucy e até hoje? Nós estamos aprendendo com a doutrina espírita que há dois tipos de família aqui na Terra. Lucy e aquele seu grupo social desenvolviam aquilo que se pode chamar de família pelos laços corporais. A descendência é feita automaticamente. Os espíritos, sem nível intelectual, sem nível moral, sem nível espiritual consciente, reencarnam automaticamente, onde é possível reencarnar. Desencarna aqui, já reencarna ali, num processo muito lento ao longo dos milhares e milhões de anos, de desenvolver a sua consciência. O processo é lentíssimo. Então, tanto faz nascer deste casal ou nascer daquele casal. Não há uma ligação moral ainda consciente. E isso ainda se dá até nos dias de hoje, em algumas coletividades extremamente, vamos dizer, entre aspas, atrasadas, onde não há desenvolvimento moral suficiente para uma reencarnação planejada. Então, o espírito desencarna e a hora que for reencarnar, não faz diferença em que família. Laços corporais foram criados e ainda é mantido. E existe alguns traços desse dentro da nossa própria família, que já obedece um princípio um pouco diferente, e nós vamos discutir isso. A questão do desenvolvimento
da família, no sentido de tornar as coisas não automáticas, mas já calculadas, vai até aproximadamente de 100 a 50 mil anos atrás. No extraordinário Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica para nós como as coisas aconteceram. Há mais ou menos 100 mil anos atrás, diz o Dr. Francis Collins, gestor do Projeto Genoma, houve uma mudança de DNA, no DNA humano, e começou-se a desenvolver o processo da fala no ser humano. 100 mil anos atrás, nós morávamos em cavernas, e a forma que nós tínhamos de nos comunicar eram os grunhidos, os rosnados, os gritos, os uivos. Essa é a forma que a gente usava para se comunicar até uns 150 mil anos atrás. Não é muito diferente dos dias de hoje, não é? Em nossas casas, quando as coisas têm uma pressão emocional, psicológica, um pouquinho mais avantajada. A gente volta à época das cavernas, uivando, gritando, grunhindo, resmungando, como se fôssemos ainda homens da caverna e como se nós não soubéssemos falar ainda. Mas o que isso significa? André Luiz é que vai explicar para nós em Evolução em Dois Mundos. Ao desenvolver o processo da fala, o homem também desenvolveu o mecanismo do pensamento, até atingir o pensamento contínuo. Ao desenvolver o pensamento contínuo, nós adquirimos a possibilidade de nos desprendermos do corpo físico durante o sono do corpo físico e adentrarmos o mundo espiritual, embora não saíamos de perto do corpo. E quando desencarnávamos nas cavernas, também permanecíamos jungidos ao grupo familiar, mas no plano espiritual, e vendo a família. Ora, o homem das cavernas, tanto quanto existem muitos seres humanos hoje que não admitem o mundo espiritual, não aceita a ideia de um processo de vida além do corpo físico, esse homem não sabia o que fazer no mundo dos espíritos. E se sentia abandonado, se sentia solitário, sozinho, desprotegido. Então André Luiz fala que esse espírito força a sua entrada novamente na carne, através de uma pressão, vamos dizer assim, espiritual, aproximando-se de uma mulher, e na primeira oportunidade ele reencarna, ele quer fugir do plano espiritual, ele não se adapta ainda nas cavernas ao mundo dos espíritos. Mas André Luiz vai dizer para nós que quando nós aprendemos, quando nós conseguimos ver o mundo dos espíritos, nós passamos a ter contato com os dois lados da vida. Vivemos a vida material e começamos a viver a vida espiritual. Por conhecer os dois lados da vida, nasce a responsabilidade e a consciência. Ou seja, passamos a ser responsáveis por aquilo que fazemos e as consequências daquilo que fazemos. A lei de ação e reação começa a adentrar-se em nossas vidas. E a lei de ação e reação é que vai começar a modificar esse panorama das famílias. Imaginemos, se trato bem a uma pessoa, naturalmente a tendência é que essa pessoa devolva os bons tratamentos, os bons sentimentos, as boas coisas que faço para ela. Com isso a gente vai construindo laços espirituais positivos. Nós vamos construindo uma ligação fraterna. É o que Santo Agostinho vai chamar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele vai chamar esses laços de laços familiares pelos laços do Espírito. E esses laços vão extrapolar a vida atual e a gente vai reconhecer alguns espíritos nas nossas vidas que não fazem parte de nossa família, mas que a gente já viveu junto em outras épocas e eles nos tornam extremamente familiares de imediato. Me dou melhor com essa pessoa do que me dou com meu irmão de sangue. São espíritos que muitas vezes já conviveu conosco em família. São laços que não se extinguem com a separação dos corpos, com a morte física. Mas o contrário também é verdadeiro, porque se começo a tratar mal as pessoas, se começo a prejudicá-las, causar-lhes algum prejuízo, e quanto mais isso mexe com a emoção e o sentimento, maiores são os laços de ódio ou de aversão que vai se criando. Naturalmente, pela lei de ação e reação, eu vou ter que corrigir, eu vou ter que vivenciar esses laços, mas eu também tenho a obrigação de corrigir o passado. Ou seja, prejudiquei alguém no passado, terei de voltar
a conviver com essa pessoa, muito provavelmente, para devolver a ela aquilo que fez de errado. É o que significa as palavras do Senhor Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Se é reconcilia-te, significa que tem problemas lá atrás para serem resolvidos. E é preciso que se faça isso urgentemente, antes que ele nos entregue ao juiz, a nossa consciência, e essa consciência, esse juiz, nos coloque em prisão outra vez. Ou seja, outro corpo físico, junto da mesma pessoa. Então é preciso entender que nós temos problemas de relacionamento e o nosso esforço deve ser o mais profundo possível para resolver os problemas agora. Senão, sabe Deus quando a gente vai ter a oportunidade de voltar aqui nessa conjuntura necessária para resolvermos os nossos problemas. Então nós vamos criando dificuldades de relacionamento por conta do livre-arbítrio. É isso que André Luiz está explicando para a gente. Com isso a gente começa a mexer nas formações familiares, então a gente vai encontrar muitas pessoas dentro da nossa própria casa que a gente se dá super bem e algumas outras que a gente tem um pouco de dificuldade, em função sempre das nossas necessidades reencarnatórias. A partir, então, da noção de responsabilidade, nós começamos a adentrar a um processo de planejamento na formação da família. Recorramos a Jesus. No diálogo do Senhor com Nicodemos, o doutor da lei, quando ele fala da reencarnação, todos nós já sabemos dessa passagem, já a ouvimos e estudamos tantas vezes, há um pedacinho do texto que é muito interessante para as nossas reflexões. É quando Jesus diz a Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ora, vamos analisar esse trechinho. Ninguém sabe de onde ele vem, significa que ele vem de algum lugar. Então ele já existia antes da formação do corpo físico. Jesus está dizendo. E se ele vai para algum lugar, também é verdade que o Espírito vai sobreviver ao corpo. Então o Senhor está apresentando para nós a imortalidade. Nós já existimos e vamos continuar existindo, isto aqui passa a ser passageiro. Sopro de vida é aquela mesma condição em que Deus sopra nas narinas daquele homem de barro e ele torna-se um homem de carne. Sopro de vida significa, então, animar um corpo de carne. E Jesus está dizendo que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Se ele quer é porque ele tem vontade. Se ele tem vontade, ele está consciente. Se ele está consciente e tem vontade, ele quer renascer ali, significa que tem mais de uma opção, senão não adiantava ter vontade. Então tem várias opções. E aí o Espírito então escolhe onde vai nascer, nós podemos desenvolver a ideia a partir do esclarecimento do Senhor Jesus. Ora, se o Espírito quer nascer ali, é porque ele interessa, então ele tem objetivos, ele tem motivos, ele tem necessidades que precisam ser satisfeitas. Ora, mas ainda uma vez, se ele quer nascer ali, ele sabe quem está esperando, senão não faria diferença querer. Ele sabe que tem algo ali que lhe interessa. Então ele conhece já papai e mamãe, já sabe quantos irmãos tem lá esperando por ele, que tipo de vida familiar e social a família tem, no que papai trabalha, qual é a evolução moral, mental, espiritual, psicológica de todos. Ele já sabe, a religião que a família frequenta. É o que podemos deduzir do que Jesus fala, que o Espírito sopra a vida onde quer. Mas seria o Consolador prometido de Jesus, aquele que haveria de nos trazer todos os esclarecimentos. E a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, as coisas no tocante ao nosso planejamento, inclusive o familiar, ou principalmente no familiar, fica mais claro. Pergunta o codificador. Quando, no mundo dos espíritos, antes de encarnar, o espírito sabe o tipo de vida que vai ter na Terra, ele tem pré-conhecimento, pré-consciência das coisas que ele vai viver aqui na Terra, antes de nascer? Sim, pois que é ele que faz o seu próprio planejamento. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então nós planejamos a nossa existência. Nós planejamos. E continua o codificador a conversar com os espíritos, o que leva em conta o espírito para planejar a sua existência? O que lhe falta para atingir a perfeição. Então a vida é para progresso. Não é para sofrer.
Nós reencarnamos para progredir, mas ele tem que levar em conta também o passado, para corrigir esse passado. Nisso, ele faz um planejamento de provas e expiações que lhe são necessárias para a evolução espiritual. Então, nós reencarnamos para o nosso progresso. Para o nosso. E progresso espiritual. Então, a vida é uma bênção. Estamos aqui reencarnados é uma bênção. Porque estamos com a oportunidade de ir em busca da perfeição e, consequentemente, da felicidade. E de nos colocarmos em condições de ocupar a parte que nos cabe na obra divina, questão 132 do Livro dos Espíritos. Bom, se eu vou planejar minha existência, eu levo em conta o meu passado não é muito claro, ele é bastante obscuro, tem muita coisa para ser corrigida. E o codificador pergunta, não seria mais lógico pedir provas e expiações mais leves? Como espírito não se pensa assim, como encarnado sim. Aqui a gente quer sempre aliviar a carga de problemas. Se alguém pode resolver o nosso problema, a gente empurra para frente. Se dá para deixar de lado, a gente deixa. Mas como espírito, a gente chega a pedir mais do que a gente tem condições de enfrentar. E é claro que nós somos orientados pelos instrutores espirituais, pelo nosso guia espiritual, vamos dizer assim, a não pedir mais do que a gente tem capacidade. O espírito vê de tal forma a necessidade de se provar e de expiar as suas faltas, que ele quer mais do que tem condições. O que significa dizer que a maioria de nós aqui na Terra está vivendo tudo o que dá conta de ser resolvido. Bastando tão somente posicionamento diante dos fatos, diante das circunstâncias. Falta-nos o sentido de inteligência, falta-nos o sentido de perseverança, de buscar as ferramentas adequadas para que nós possamos solucionar os nossos problemas de relacionamento na Terra. Mas somos nós que planejamos as nossas próprias existências. Façamos um exercício. Vou reencarnar. Se eu vou reencarnar, eu preciso de alguém que me dê um corpo. Então eu preciso arrumar uma mamãe e um papai. Papai está quase fora, né? Pela biologia e pelo avanço das pesquisas de DNA, da genética, papai está quase fora da jogada. Daqui a pouco não precisa mais papai para fazer um neném. De qualquer forma, eu preciso convencer uma mamãe e um papai a me receber aqui na Terra. Por que convencer? Ora, se nós quase sempre voltamos com espíritos que já conviveram conosco, eles nos conhecem. O que significa dizer que sabe das nossas deficiências e se tiveram problemas conosco, realmente teremos que convencê-los. Então eu preciso chegar num espírito que tem potencial para ser minha mãe e convencê-la de que é bom receber o Navarro aqui na Terra. Com todo o meu passado de desequilíbrio, com todos os meus comportamentos destrambelhados, eu preciso convencê-lo. E é bem provável que a minha mãe deve ter falado para mim, ninguém merece. E se já teve comigo em outras existências, na condição de mãe e filha, mas de novo. Mas agora eu mudei muito, eu fiz uns cursos de espiritualização aqui no plano espiritual, estou me comprometendo até em ser palestrante espírita, eu cresci bastante espiritualmente, você já falou isso da outra vez, rapaz. Quer dizer, a gente precisa, não é pedir, é implorar para mamãe e papai receber a gente aqui na Terra. E quando a gente reencarna aqui, principalmente na fase da adolescência, a gente vive falando para os quatro cantos que não pediu para nascer. Não pediu mesmo, implorou. E algumas vezes de joelhos. E na maioria das vezes fazendo um acordo. Eu sei que eu vou dar trabalho, que vocês vão ter muita dificuldade para me criar, mas eu me comprometo a devolver para vocês na velhice de vocês os cuidados que vocês tiverem comigo. Vou ampará-los na velhice, vou visitá-los, vou amá-los, vou respeitá-los. Não vou abandoná-los. Fizemos um acordo com os pais. Ora, se eu já acertei então com papai e mamãe, eu já sei quem vão ser meus irmãos. E se eu prestar um pouquinho mais de atenção, não for tão afoito, dá até para descobrir lá no planejamento reencarnatório quem vão ser os cunhados e as cunhadas. E a gente já sabia que ia ser assim.
Consequentemente, a gente sabia que papai ia trabalhar nisso ou naquilo, mamãe ou ia ser dona de casa ou ia trabalhar fora. A gente já sabia do nível cultural, moral, psicológico de ambos, religião que eles iam frequentar aqui. Tudo isso a gente já sabia. E pedimos para ser assim. Pedimos para que eles nos aceitassem. Estamos agindo de acordo com o que prometemos? Os espíritas eu sei que estão, mas o mundo lá fora não está bem assim. Algumas outras coisas são definidas pelo espírito. O sexo do corpo físico, quanto tempo ele vai viver aqui na Terra. Isso é importante em família. Raciocinemos. Imaginemos um espírito que tenha planejado viver 75 anos, média do povo brasileiro, aqui na Terra. Ora, as pessoas que estão convivendo com ele consideram naturalmente que ele viverá 75 anos. Ou seja, precisa dessa pessoa até os 75 para complementar o programa reencarnatório delas. Se esse espírito se ausenta antes da hora por conta de uma viciação, por conta do destrambelhamento, ele vai prejudicar essas pessoas naquilo que seria a sua presença junto ao compromisso delas. Então a gente sai da vida nessas condições devedor dessas pessoas. E o que é mais importante, às vezes a gente se comprometeu a viver até os 75 anos com determinadas pessoas, mas nós sabíamos que os últimos 5 anos seria com mal de Alzheimer. Os últimos anos seriam com sequelas de um derrame cerebral. Todos sabiam que ia ser assim, está no campo de provas e expiações de todos. E é preciso atentar para esse detalhe. Em família se resolve os problemas de família. Não podemos fugir das nossas responsabilidades. Depois, o espírito então pergunta para si mesmo, ou se não perguntar, alguém vai falar para ele. Sempre num exercício de imaginação, né? Como se daria um processo de planejamento reencarnatório. Quando eu atingir a idade adulta, eu deverei constituir uma família também? A maioria de nós, sim. Sim, a maioria esmagadora de nós todos já nascemos com um planejamento para formar uma própria família. Depois que nós passarmos pela família que nos recebe aqui na Terra. E aí, então o espírito precisa arrumar um cônjuge para formar a sua própria família. Mas onde vai arrumar esse cônjuge? Aqui na Terra a gente imagina a alma gêmea. Mas lá no mundo espiritual, a gente procura uma alma para gemer. Junto com a gente nas vascas da vida física. É da natureza, por quê? Porque quem vai ser nosso cônjuge quase sempre já esteve envolvido com a gente em outras oportunidades. Seja na condição de marido e mulher, seja na condição de irmão, seja na condição de sócios, de cúmplices. Enfim, já conviveu junto e agora é preciso fazer um acordo. Eu vou reencarnar, você vai reencarnar, olha que bênção. Puxa, nós temos algumas questões aí a serem resolvidas por conta do nosso passado. Fizemos um certo preparo aqui no plano espiritual. Eu tenho umas coisas que eu posso te ajudar, você tem umas coisas que pode me ajudar. Ah, vamos dar uma reencarnada junto? Sim, vamos. Eu me comprometo em te respeitar, você vai me respeitar. Eu vou te ajudar, você vai me ajudar. Eu vou te entender, você vai me entender. Eu vou te incentivar, você vai me incentivar. Eu vou te amparar, você vai me amparar. Vamos descer a terra? Vamos. É o acordo. Para que esse acordo dê certo, é preciso que nós andemos aqui na terra mais ou menos na linha, não do trem, a linha moral. Dizia o Senhor Jesus que é para buscarmos o reino dos céus e a justiça dos céus, e o resto seria acrescentado por misericórdia. É isso, se andarmos mais ou menos na linha moral aqui na terra, as coisas vão acontecendo segundo a providência divina para que o planejamento reencarnatório nessa se concretize, dando oportunidade para que a gente tenha possibilidade de crescimento. Mas se eu sair feito um louco pela rua, desvairado, correndo atrás de balada o tempo todo, eu não vou achar aquela alma com a qual eu me consorciei já no mundo dos espíritos. É uma roleta russa.
É uma roleta russa, é preciso andar na linha para que as coisas se deem moralmente. Já que estamos falando em balada, é preciso tomar muito cuidado com isso. Porque lá na balada a gente abre guarda para alguns reencarnes que não estavam previstos. Porque pelo efeito das drogas e do álcool, a gente perde o nível de consciência e de entendimento, e aí de repente faz o que não deve com quem não devia, e um espírito que às vezes está até fugindo do mundo dos espíritos, porque como tem gente que foge do mundo físico através da porta do suicídio, também tem espírito que foge do mundo dos espíritos por conta das violências que lhe são praticadas, perseguições ou mesmo desespero de estar lá, e ele aproveita a oportunidade aqui através dos incautos e reencarna. Ora, se criar filhos planejados já é complicado, imagina um que não foi. Imagina um que vem por conta da nossa irresponsabilidade. É isso que nós precisamos entender e fazer os nossos jovens entender. É uma roleta russa. Mas voltemos ao casal. Fez um acordo, prometeram-se auxílio e proteção um ao outro. Ora, se os dois fizeram um acordo, é preciso dar continuidade no planejamento da família. Papai, mamãe, os irmãos, os tios, os primos, já está tudo lá programado. Então nós vamos mostrar, criar o nosso processo agora, para a nossa família. Então tem duas coisas que precisam acontecer. Se eu já arrumei uma esposa, consequentemente eu preciso ir conhecer a sogra, lá no mundo dos espíritos, para depois planejar os filhos. Quem são nossos filhos? De onde vieram os nossos filhos? Do passado. Do passado. Quase sempre já conviveram conosco. Quase sempre fizeram parte da nossa vida. Quase sempre estiveram envolvidos conosco. Uns positivamente, outros com consequências negativas. E aí a gente planeja os filhos aqui para esta existência. Mas qual é o problema na sociedade moderna? Quantos filhos os casais estão querendo ter hoje? Um, porque não tem jeito de ter meio. Ora, se vai nascer um, qual é a prioridade? Se a espiritualidade sabe que nós percebe que nós vamos planejar, que nós estamos planejando aqui como encarnada ter um só. A prioridade vai ser sempre mandar o mais complicado, para poder solucionar logo o problema. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente acha, e ainda ontem tinha uma reportagem na televisão a esse respeito, porque a gente acha que não dá para ter mais filhos porque está difícil criar. Não é difícil criar. Nós é que temos medo de criar. Nós achamos que para os filhos tem que dar boa escola, boa alimentação, boa vida material. E não se trata disso. Os espíritos reencarnam para crescimento espiritual. Até a década em que nasci, era muito comum 5, 6 filhos. Hoje, 1. Imaginemos a condição de uma família que só tem um filho. Na geração da frente, não haverá tios, não haverá primos. É sem família. Não tem tio, não tem primo, não tem família. Morreu papai, mamãe, vovô, vovó, está sozinho no mundo. É complicado isso, nós precisamos repensar a vida. Não que a gente tenha que ter 10 filhos, também não se trata disso. Emmanuel fala para todos nós levarmos a vida de uma forma regrada, meditando a respeito, sempre buscando a prece como orientação, para que a gente possa formular a família de acordo com aquilo que foi planejado. Para que a gente possa dar oportunidade para que outros espíritos renasçam aqui na Terra. Assim como tivemos a bênção da reencarnação para o nosso progresso, eu preciso também abrir a oportunidade para outros espíritos renascerem aqui na Terra. E quanto mais a gente fecha as possibilidades, mais difícil se torna para que esses espíritos reencarnem. E se não reencarnar no meio de quem tem condição de educar, moralmente, vai reencarnar onde? Nas regiões mais complicadas, e com isso nós seremos atingidos indiretamente. É preciso pensar nisso. Então nós formamos família segundo as nossas formas de nos relacionarmos com as pessoas.
Como é que nós estamos nos relacionando em família? Bem, às vezes eu deixo de ir lá no almoço na casa da mamãe e do papai, porque aquela cunhada vai estar lá. Às vezes eu deixo de ir no Natal na casa da mamãe e do papai, porque aquele meu irmão vai estar lá. Acontece isso no meio da nossa sociedade? Muito. Que desgosto estamos dando para os nossos pais fazendo isso? Que orgulho é esse? E queremos uma família boa, melhor? Esse é o exemplo que estamos dando para os nossos filhos? Reconcilia-te com o teu adversário, dizia Jesus. Urgentemente. Então é preciso criar um laço de amor em família. Nós sabíamos que papai e mamãe iam ser assim, nossos irmãos, cunhados e cunhadas, sogra e sogro. Sabíamos. E o nosso papel é enfrentar isso com inteligência e espiritualidade. Para isso, as ferramentas do Senhor Jesus, aquelas ferramentas que o Senhor apresenta para todos nós, é para usar primeiro em família. Quais ferramentas? Perdoarás 70 vezes 7 vezes a mesma falta. É em família que começa. Não é lá no trabalho profissional ou no meio social. É em família. Você vai oferecer a face esquerda em quem bate na direita? Em família. É não se vingar, diz Allan Kardec. Não desejar o mal. Você vai esconder da sua mão esquerda os benefícios que a direita dá. Em família. Você vai orar por aquele que te persegue e te calunia. Você vai orar pelo teu inimigo, que às vezes está dentro da família. E se alguém pedir para você caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. E se alguém te pedir a blusa emprestada, dá a camisa também. Em família. Começa dentro de casa. Mas Jesus também nos fala para não repelirmos aquele que nos pede emprestado. Não é uma condição financeira. Podemos levar para esse lado também. Mas o que é que em família nos pedem emprestado? Às vezes, a esposa, o marido, os filhos, os irmãos, os pais, as mães, não importa quem, pede emprestado para a gente um pouquinho de paciência. Um pouquinho de tolerância. Um pouquinho de boa vontade. Um pouquinho de silêncio. Um pouquinho de incentivo. Pede emprestado para nós um ombro amigo, para encostarem em suas cabeças cheias de dificuldade. Pedem para nós uma mãozinha. Pedem para nós um incentivo. Um elogio mesmo. Em família se pede isso. O que temos feito com as ferramentas que o Senhor Jesus deixou para nós em família? Às vezes, em família, os nossos familiares pedem um pouquinho mais de educação e de respeito. Mas nós já levantamos de mau humor, criticando, cobrando, acusando, reclamando, não elogiamos nada do que é feito para nós dentro de casa. E queremos uma família melhor, e queremos uma vida melhor, mas esta família é onde me exercito para montar a próxima. Diz Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Estudemos essa mensagem. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Lá ele diz que quando nós vamos reencarnar, alguns espíritos que nos amam, que se dão bem conosco, também pedem para reencarnar juntos, a fim de que em grupo nos desenvolvamos. Então é feito naturalmente programas reencarnatórios em conjunto para que a gente se sustente uns aos outros. É os laços espirituais. Mas no meio desses laços espirituais reencarnam também espíritos problemáticos. Lei da vida. E Santo Agostinho nos aconselha a seguinte posição diante do conflito. Olhar para aquele pretenso, porque para nós é um adversário, e dizer, admitir, um de nós dois é o culpado. E qual que é o problema de relacionamento nosso? O culpado quem é? O outro. Sempre é o outro. A ideia natural que nós temos é de jogar a responsabilidade para o outro.
E Santo Agostinho pede para a gente inverter o raciocínio e admitir a possibilidade de estarmos errados. Que aquele ser que está na nossa frente, que não confia em nós, que vive brigando com a gente, é em função daquilo que fizemos para ele no passado. É preciso admitir a culpa, a possível culpa, e exercitarmos essas ferramentas dentro de casa. Dentro de casa. A fim de termos méritos para uma próxima encarnação. O papai e a mamãe que a gente queria. Falar em papai e mamãe, o IBGE diz que no Brasil hoje existem cerca de 3.500.000 órfãos. Por que nasce órfão? Que vida é essa? Porque não podem ter papai e mamãe. Será que todo mundo pediu isso como prova? Ou a maioria é expiação? É expiação. Nós vivemos no mundo de expiação e prova. Será que é melhor uma vida de orfandade do que o papai e a mamãe que temos agora? Uma vida sem irmãos e sem irmãs do que a vida que temos agora? É preciso pensar nessas coisas, porque é hoje que nós estamos construindo a vida do futuro. Já estamos planejando automaticamente, pela lei de ação e reação, a nossa vida, a nossa família futura. Vamos deixar 2 pontos para as nossas reflexões. O primeiro ponto é justamente isso. Hoje eu estou planejando a minha vida futura. Então a pergunta é, além das minhas obrigações em família, que me foi dada, em atendimento à minha proposta reencarnatória, o que tenho feito pela família humana? Porque eu não sei onde eu vou reencarnar. Então eu preciso começar a me engajar voluntariamente em entidades que dignifiquem a natureza humana, que formem pessoas melhores, para que eu possa ter direito a reencarnar no meio delas, em pessoas mais estruturadas, principalmente no âmbito moral. Então eu preciso me engajar no trabalho voluntário, e aqui na abertura dos trabalhos nos foi dito que tem muito trabalho para fazer nessa casa. E em todos os centros espíritas, e em todas as entidades, religiosas ou não, que trabalham para dignificar a natureza humana. Em qual dessas estamos colaborando para melhorar a família universal? Eu não sei se eu vou reencarnar espírita na próxima, ou em qual família vou reencarnar. Mas uma coisa eu sei, posso adquirir méritos agora para reencarnar numa família estruturada, mais bem montada, segundo os meus anseios de pacificação do meu espírito. Então eu preciso urgentemente me envolver. Não adianta esperar os políticos fazerem a parte deles. Não adianta esperar que os outros façam a parte deles. Não, não, não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quem vai mudar o mundo somos nós, os homens de boa vontade. O primeiro ponto é esse. Onde posso ajudar a melhorar a família humana? Não precisa ser em termos de religião. Não necessariamente. E nunca na história da humanidade houve tantas entidades envolvidas no desenvolvimento moral dos homens. Instituições religiosas ou não, não importa. É preciso fazer alguma coisa pela família humana. Mas antes é preciso fazer pela nossa família. Segundo ponto. Nesta vida, eu tenho 2 filhos. O Navarro tem 2 filhos e já tem um casal de netos. Meu Deus, e como eu os amo. Penso que seria capaz de dar a minha vida por eles. Até prova o contrário. Mas espera um pouquinho. Se eu tenho 2 filhos e um casal de netos agora, e os amo a ponto de dar a minha vida por eles, e os meus filhos das outras existências? Que eu também faria isso. Meus pais, minhas mães, meus irmãos e irmãs que eu amava de coração como amo hoje, os de hoje. Onde estão? Não sei. Uma parte eu sei que está desencarnada, a outra parte eu sei que está encarnada. Eu preciso me preocupar com os encarnados. Por quê? Porque eu posso cruzar com eles em qualquer instante de minha vida. Aqui dentro, às vezes, tem um irmão que me foi muito caro na outra existência, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe, mas também lá na sociedade lá fora.
É bem verdade que há uma certa facilidade de nos entendermos com espíritos com os quais temos boas relações. Mas também é bem verdade que, por conta da necessidade reencarnatória, essa identificação fica escondida. Então, aquele rapaz que todo domingo, na hora do almoço, bate no portão de casa pedindo um prato de comida, pode ter sido meu pai, eu amava, minha mãe, um filho, um irmão, quem sabe. Um daqueles que vive pedindo moedinha no trânsito aqui em Rio Preto, pode ter sido um ente querido meu de outra existência. Ou um desses que vem tomar um prato de sopa lá na nossa casa espírita, pedindo um prato de sopa, pode ter sido um ente muito querido meu. Mas também pode ter sido um ente muito querido meu, aquele motorista que me deu aquela fechada lá no trânsito. E eu amo, mas não reconheço. Então eu xingo e distrato. A gente nunca sabe com quem está lidando aqui na Terra. E os Espíritos vão nos dizer então que essa é uma das dores mais terríveis para serem vivenciadas no mundo dos Espíritos. Quando a gente chega lá e reconhece que deixou de fazer o bem para um ente muito querido nosso de outra existência. A vergonha se estabelece, o peso na consciência se estabelece, por quê? Porque eu não quero admitir a ideia de ser bom e amar o próximo. Aquele que Jesus falou. Ama o teu próximo como a ti mesmo, fazendo para ele aquilo que você quer para você mesmo. A gente nunca sabe para quem está negando um benefício. A gente nunca sabe para quem estamos deixando de fazer algo para que ele possa crescer. Precisamos pensar nisso. Urgentemente, a família humana, as peças se modificam. Bem, a solução para as nossas famílias é o nosso esforço junto com o Evangelho do Senhor Jesus. Lá em casa, nas nossas casas, a humanidade como um todo, a gente permite entrar coisas impróprias. Nós permitimos entrar em nossas casas a sensualidade. Algumas vezes, a pornografia. Deixamos entrar os vícios do álcool e às vezes das drogas. Deixamos entrar os gritos, os urros, as agressões, mas não deixamos entrar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós não levamos a oração para dentro de casa. Nós não reunimos a família em torno da oração. E nós espíritas precisamos implantar o Evangelho no lar urgentemente. Convidar o Senhor Jesus para entrar dentro de nossas casas. Aliás, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu serão meus irmãos. E minhas irmãs, e meus pais e minhas mães, dizia Jesus. Precisamos convidar Jesus para entrar dentro de casa. Família que reza unida, diz o ditado popular, permanece unida. E pais, escutei isso recentemente, numa cerimônia religiosa não espírita, por força das necessidades familiares. Pais que levam os filhos na evangelização dificilmente visitam-os na cadeia. É preciso pensar nisso. Nós espíritas temos a obrigação, o dever de levar os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, o que quer que seja, até vizinhos, para a evangelização. Espíritas para a evangelização espírita, mas quem é católico para católico. O Espírito sabia que seria assim. Quem é evangélico, evangélico. Emmanuel fala para nós que o Espírito reencarna com conhecimento de qual família, qual religião que a família vai ter. Quando ele estiver adulto, ele escolhe a dele. Mas se nós deixarmos as coisas correrem livres para ele escolher quando adulto, ele não vai escolher nenhuma. Ele vai escolher a rua e os vícios. Então nós precisamos levar o Evangelho de Jesus para dentro de casa, estabelecer um foco de luz. Luz do amor. Se nós estabelecermos o Evangelho dentro de nossas casas, as trevas começarão a se dissipar. Não da noite para o dia, porque a viciação é de longa data. Mas o exercício constante vai fazer com que a gente vá purificando o ambiente de nossas casas. Vai convencendo as pessoas de que estamos e somos melhores em função de uma nova perspectiva de vida trazida pelo Evangelho do Senhor Jesus. O Natal está aí. E com o Natal, as vibrações de amor, de fraternidade, que naturalmente envolve a humanidade como um todo, os cristãos. Mas é preciso um esforço todo próprio
para que nós consigamos manter essas vibrações, não para 2014, mas para todos os anos. É um desafio em família. O que temos feito pela nossa família? Raciocinemos nisso. Refletamos nisso. Sempre com Jesus e nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos, muita paz, um grande Natal para todos nós.